Ao longo das últimas 4 décadas, a União Europeia recebeu 9 pedidos formais de adesão. A Turquia inaugurou esta vaga com o seu pedido de 1987. Seguiram-se os Balcãs Ocidentais, através dos pedidos da Macedónia do Norte, em 2004, do Montenegro, em 2008, a Albânia e a Sérvia, ambos em 2009. E mais tarde, em 2016, a Bósnia-Herzegovina. O que consolidou a perspectiva da integração europeia como um instrumento de estabilização pós-conflito. A partir de 2022, esta dinâmica geopolítica decorrente da invasão russa da Ucrânia desencadeou uma aceleração que eu considero que é inédita, culminando, aliás, nos pedidos quase simultâneos da Ucrânia, em 28 de fevereiro de 2022, da Moldávia, em março também de 22 e ainda também em março de 22 a própria Geórgia. Os 3 países pediram a adesão à União Europeia neste contexto concreto da guerra. O Kosovo permanece ainda classificado como um potencial candidato, mas depende de condições muito específicas, nomeadamente, e isto que diz a União Europeia, dos avanços no diálogo com a Sérvia, que está a ser, aliás, mediado pela própria União Europeia. Trata-se do único candidato do alargamento formal dos Balcãs Ocidentais, ainda sem um estatuto de candidato. São todos países reconfigurados depois da guerra da Jugoslávia que desagregou o país. A Andorra, Mónaco, San Marino mantêm relações de integração através de acordos específicos de associação, podendo eventualmente no futuro vir a considerar uma candidatura formal. Eu comecei por esta cronologia do alargamento para chamar a atenção para 2 aspectos. É que isto revela a coexistência, na minha opinião, de 2 lógicas. Uma trajetória clara de integração gradual e pós-conflito nos Balcãs e, por outro, uma viragem geopolítica recente no leste, onde, aliás, a adesão emerge precisamente como uma resposta estratégica. Era o ponto que eu queria reforçar. É para este aspecto, aliás, que quero chamar muito a atenção. Tanto o prolongamento da guerra na Ucrânia como o regresso desta corrida às armas, o célebre programa Rearm Europe, estão a reconfigurar o projeto europeu de paz do pós-guerra. Precisamente num projeto europeu preparado para a guerra. Saímos da guerra para nos estarmos a preparar tão pouco tempo depois para uma nova guerra. Ou seja, 70 anos depois de ter sido criada para transcender a guerra, esta União Europeia transforma-se agora numa União que se prepara precisamente para ela, para a guerra. A Europa, que prometeu nunca mais a guerra, prepara-se para um tempo em que a guerra voltou a tornar-se novamente inevitável. É nesse sentido que apontam as avaliações mais recentes dos países que pretendem integrar a União Europeia. Estados como Montenegro e a Albânia evidenciam claramente um progresso consistente, sobretudo no reforço do Estado de Direito, na reforma judicial e na aproximação àquilo que é o acervo comunitário. O que, aliás, reflete uma consolidação institucional estável. Em contraste, países como a Sérvia e a Turquia revelam agora uma evolução negativa. O que é curioso, depois de fases iniciais de aproximação, as mais recentes avaliações indicam uma certa estagnação ou até uma deteriorização em áreas centrais, como a independência judicial, a liberdade de expressão e o próprio pluralismo democrático. Entre os novos candidatos do leste europeu, a tendência tem sido marcada por uma aceleração inicial, motivada, evidentemente, por fatores geopolíticos. Mas até um certo ponto. A Ucrânia e a Moldávia avançam e avançaram, desde sempre, muito rapidamente, ao passo que a Geórgia têm ficado manifestamente para trás. A questão que se coloca é porquê? E a resposta parece-me estar algures por aqui. Porque, no contexto da guerra, o governo georgiano adotou uma postura ambígua, formalmente pró-europeia, é verdade, mas na prática muito alinhada com as posições russas. Por exemplo, recusando acompanhar os sucessivos pacotes de sanções da União Europeia. Aliás, este caso da Geórgia evidencia que, ao permitir que a geopolítica dite o seu ritmo de alargamento, a União Europeia acaba por se afastar dos ideais fundadores da integração do pós-guerra. Eu queria muito reforçar este ponto. São ideais concebidos precisamente para transcender a lógica estratégica e militarista que hoje regressa ao centro do projeto europeu. Na verdade, é muito mais do que isso. É uma transformação profunda do projeto europeu através da liquidação do espírito fundador da União Europeia. O relatório anual da Comissão Europeia avalia o chamado progresso dos vários países candidatos e potenciais candidatos. Por um lado, através da verificação dos cumprimentos dos chamados critérios de Copenhaga, democracia, Estado de Direito, direitos fundamentais e economia de mercado. Por outro lado, verifica-se que, se os países candidatos avançam nas reformas exigidas,
no fundo para se aproximar em sua legislação do acervo comunitário, por outro, há um refluxo em alguns aspectos fundamentais. Estes instrumentos, no fundo, o que fazem é monitorizar o alargamento e funcionam como que um roteiro político e também técnico. Estes relatórios identificam progressos, falhas, áreas críticas, prioridades da reforma que cada país deve desempenhar. Este tipo de abordagem ao alargamento foi aplicado pela primeira vez em 2005, quando a Comissão Europeia reorganizou os antigos chamados relatórios regulares e passou, desde então, a publicar num único conjunto anual uma comunicação geral sobre o alargamento, que vai sendo acompanhado de avaliações detalhadas de cada país candidato. Foi isso que foi divulgado, aliás, há pouquíssimo tempo. Este formato tornou-se, desde então, o principal instrumento anual de monitorização dos chamados processos de adesão à União Europeia. O alargamento não pode ser e nunca será apenas um processo técnico, mas parte de uma identidade política. Uma União aberta a todos os Estados europeus que respeitem a democracia, o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a economia de mercado. Este mecanismo se traduz, portanto, a ambição original de construir uma Europa pacífica, estável e cooperativa, estendendo esses princípios a novos membros e garantindo que a adesão não dilui, pelo contrário, reforça a qualidade institucional do projeto europeu. É por isso que se condiciona o avanço a reformas efetivas para assegurar que cada alargamento aprofunda, em vez de fragilizar, evidentemente, o processo de integração, sempre fundado no Estado de Direito e na partilha de soberania. Vejamos caso a caso. O último relatório dá conta disto. Em primeiro lugar, que o Montenegro deu um passo firme, fechou, 4 capítulos desta negociação durante apenas o último ano e, segundo a própria Comissão Europeia, está num caminho para fechar todo o processo já em 2026. É o candidato, aliás, mais avançado. A Albânia também acelerou o seu processo de integração. Abriu 4 clusters de negociação e prepara-se para abrir o último, que, aliás, é o mais difícil de todo. Envolve as políticas agrícolas e o acesso aos fundos estruturais europeus. Isto exige uma máquina administrativa sólida, controle financeiro rigoroso e uma grande capacidade real de gerir o dinheiro europeu. A Moldávia alinhou-se lentamente com o acervo europeu em várias fases e fez progressos que agora são considerados tangíveis naquilo que é a liberdade de expressão e nos próprios mídia, que é, aliás, um dos pontos mais sensíveis da sua avaliação. O caso da Sérvia é o oposto. A Comissão Europeia detectou uma clara desaceleração das principais reformas. Considera que há recuos na liberdade de expressão, pressões sobre os jornalistas, estagnação na reforma judicial e ausência de resultados concretos no combate à corrupção de alto nível. A isto somam-se problemas eleitorais e um elemento fraco com a política externa da União Europeia, muito por causa, evidentemente, daquilo que é a sua proximidade a Moscovo. Resultado, um compromisso europeu cada vez mais frágil. A Geórgia recebe, aliás, a classificação mais dura, candidata apenas no nome. O país aprovou leis que restringem o espaço cívico, aumentou a pressão, ou terá aumentado, segundo a União Europeia, a pressão sobre as ONGs, jornalistas, oposição, politizou os tribunais e recuou até nos direitos fundamentais. Na política externa, também diz o relatório da União Europeia, está hoje mais próxima da Rússia do que da própria União Europeia, cuja a União pretende integrar. Assim, a Comissão Europeia conclui que a Geórgia não reúne, nesta altura, condições reais para avançar. A Turquia, um caso muito célebre, permanece candidata, mas temos de ter isto apenas e só no papel. O processo, na verdade, está congelado desde 2018. E o último relatório, este relatório de 2025, confirma retrocessos considerados profundos pela União Europeia. Interferência política nos tribunais, uso abusivo das leis antiterroristas, censura, repressão de protestos, discriminação de minorias e consideração excessiva do poder presidencial. Mesmo havendo uma cooperação prática na União Aduaneira e na gestão migratória, a mensagem da União Europeia é clara. Não haverá avanços enquanto não houver reformas democráticas reais na Turquia. Quanto à Ucrânia, a Comissão revela menos detalhes, são ideias genéricas, mas repete sempre a mesma ideia. Mesmo em guerra, o país mantém um forte compromisso com o caminho europeu. Há reformas, diz a União Europeia, estruturais em andamento na justiça, na anticorrupção e na própria administração pública. Mas há também um aviso que sai da União Europeia, e esse aviso é claro: o ritmo não pode abrandar. A Comissão opta, no caso concreto da Ucrânia, por não divulgar a lista completa das reformas técnicas já implementadas e alega para isso as razões que são ou têm que ser tidas em conta. Por um lado, trata-se de informação
dita politicamente sensível, para um país que se encontra em guerra, evidentemente, e muitas das reformas, sobretudo nas áreas da justiça, serviços de segurança e governação militar, têm de facto impacto direto na segurança nacional. Por isso, na comunicação pública sobre a Ucrânia, Bruxelas reduz a mensagem a 3 palavras-chave: compromisso, progresso e ânimo reformista. Por um lado, a Comissão Europeia optou por não incluir a Ucrânia nos chamados Country Reports, que são documentos técnicos muito extensos, para evitar polémicas internas num país em guerra e, no fundo, para também não expor reformas consideradas sensíveis. A prioridade foi e é manter uma mensagem política coesa, centrada num processo de encorajamento à adesão. No entanto, por outro lado, esta é hoje uma candidatura altamente politizada, profundamente ligada ao compromisso geopolítico assumido pela União Europeia depois de 2022. Por isso, Bruxelas prefere uma comunicação mais controlada, que reforça a narrativa de progresso sem entrar no detalhe técnico. Eu tenho defendido desde o início a adesão da Ucrânia à União Europeia, desde que a guerra começou. E eu digo isto não apenas para dar sentido aos enormes sacrifícios que os ucranianos têm feito durante a guerra, mas também para apoiar a reconstrução do país e, acima de tudo, o seu processo de democratização. A integração europeia da Ucrânia seria, ou será, além disso, uma forma de evitar uma eventual ou inevitável desagregação territorial que se possa vir a transformar numa desintegração política e social, o que é, aliás, um risco real em Estados fragilizados por conflitos prolongados e por narrativas muito simplistas sobre guerras existenciais. Aliás, é disso que está refém a Ucrânia, das guerras existenciais. Basta, aliás, recordar as declarações da própria Kaja Kallas. Diz ela que apoiar a Ucrânia é uma pechincha comparado com o custo de uma vitória da Rússia. A palavra pechincha diz muito sobre esta mentalidade ou sobre o discurso da diplomacia europeia. E tudo isto reduz, na minha opinião, a guerra a uma espécie de aposta de casino típica mais de um CEO da indústria militar do que de um alto diplomata da União Europeia. É por isso que eu digo isto. A aceleração dos processos de integração da Ucrânia e da Moldávia e, ao mesmo tempo, o afastamento da Geórgia representam uma resposta ao novo contexto de segurança e representam, este ponto eu queria chamar muita atenção para ele, é a minha opinião, uma mudança estrutural por ser uma resposta a urgências estratégicas. A Comunidade Europeia nasceu para afastar a Europa da lógica das alianças militares, dos equilíbrios de poder e das rivalidades estratégicas que marcaram todo o século XX. A ideia original baseava-se em mais interdependência económica, mais cooperação institucional e a resolução pacífica de conflitos, tendo sempre consideração pelo primado do direito sobre a força. A guerra alterou o centro de gravidade e o alargamento acelerado por razões geopolíticas reintroduz exatamente aquilo que o pós-guerra pretendia ultrapassar, ou pretendeu, a partir de 1945. Adota-se agora uma lógica de guerra, contenção da Rússia por via do rearmamento. Isto destrói a visão original da integração europeia como um projeto pós-geopolítico e orientado para a paz e para a construção de consensos e de diálogos impossíveis, por muito difíceis que sejam esses diálogos. O alargamento que foi concebido como um mecanismo de paz tornou-se agora, ou está a ser tornado agora, num instrumento de contenção. Parece-me que isto é um sinal claro de que o projeto europeu entrou definitivamente na era do medo coletivo. Esta mudança do projeto europeu, de uma lógica pós-geopolítica para uma lógica de preparação para a guerra, é hoje visível em inúmeros instrumentos da União Europeia. Penso, por exemplo, no Fundo Europeu de Apoio à Paz, que na verdade financia armamentos para países terceiros, o próprio Programa de Produção de Munições, que no fundo o que faz é aumentar a sua produção em grande escala, passando pelo infame o REARM Europe, que no fundo o que faz é isto, incentiva os países a contrair dívida pública para investir na indústria da guerra. Tudo isto converge num ponto. A União Europeia deixou de ser um projeto de paz, a Europa está a reorganizar-se para uma guerra. O que isto significa é que o projeto europeu do pós-guerra, que nasceu com uma ambição mobilizadora, está em risco. Isso pretendia ou passava por superar aquela lógica de poder que durante séculos estruturou as relações entre os Estados europeus. Uma ambição em, vou dizer isto com uma certa simpatia, atualização perpétua, o sonho eterno. Isto exige que cada geração pense, crie novas formas para que se possa concretizar a paz, e eu vejo a paz sempre como um imperativo moral kantiano. Ou seja, se nós acreditamos muito na paz, se acreditamos genuinamente na paz, por muito difícil, por muito complexo que seja alcançá-la, temos o dever incondicional de
de lutar por ela. É assim colocar a paz como um dever, um imperativo moral categórico kantiano. E a integração europeia foi pensada exatamente como um sistema onde a estabilidade deixava de depender de alianças militares ou equilíbrios estratégicos e passava a assentar essencialmente na interdependência económica, em instituições supranacionais e num quadro jurídico de base comum. A Europa, então, substituiu a velha geopolítica feita de rivalidades territoriais, de contenção de adversários e uma lógica amigo-inimigo por uma comunidade regulada pela lei, pela cooperação e pela confiança. A invasão da Ucrânia provocou uma ruptura histórica e está a levar a Europa para o abismo por iniciativa da União Europeia. O que se reflete, aliás, nesta lógica de alargamento que a Europa do pós-guerra tentou transcender ao construir a integração como um projeto para a paz e não como um instrumento de contenção e, muito menos ainda, de preparação para a guerra. É disso que se está a tratar hoje em dia. A Europa como um projeto de guerra.